abertura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30, 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Oito horas 10 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, ao vivo também em nossas redes sociais, lá no Face, no YouTube. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouquinho em podcast, e aí na melhor hora do dia para você, e também logo mais, reprise na Plena TV. Estou dando uma olhada aqui rapidamente pelo canal aqui da Senzanet, só para saber se tem obras aí pelo centro hoje, porque já foi asfaltada a Beira Valão, agora vai sinalizar, né? Vai fazer o complemento ali daquelas obras, mas não tem nenhuma divulgação aqui de interdição hoje não, tá? E a Conselheiro Otaviano, que é ali da Beira Valão até a Rua do Ouvidor, passando ali pelaquela área ali dos hospitais, pela 13 de Maio, ao lado do Superbom ali, até a Igreja São Benedito, já foi retirado o asfalto e está só aguardando agora aqui para recolocar então o asfalto. A qualquer momento pode ter aí a informação e a gente passa para você que está ligado aqui na Folha FM. Campos tem tempo parcialmente nublado, 25 graus agora, a máxima para hoje é de 29 graus. Voltamos no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. No programa de hoje, com o Rodrigo Gonçalves da bancada, estamos tendo o prazer de receber aqui Dom Roberto Ferreira Paz, bispo diocesano de Campos. Dom Roberto, que
já falou com a gente nesse primeiro bloco sobre a campanha da Fraternidade 2024, que eu repito aqui, sobre, deixa eu achar aqui rapidamente aqui, o lançamento dessa campanha de 2024, que aconteceu ontem, e falamos também sobre essa período de quaresma, iniciado ontem também, sobre o jejum, fraternidade e amizade social. Vós sois todos irmãos e irmãs, Mateus 23:8. E a gente volta agora para continuar conversando com o Dom Roberto Ferreira e a Paz. Eu chamo aqui o Rodrigo Gonçalves, por favor, Rodrigo, para abrir esse bloco aí. A gente botou para falar um pouquinho sobre essa questão, né? Eu acho que os dois temas que a gente vai colocar agora, a gente pode juntar aí em um só, que é a questão, né, do papel que a igreja pode desempenhar num momento como esse, de um ano eleitoral, né, de escolhas municipais, tanto para vereador quanto para prefeito, e também da questão do decoro que precisa se ter, às vezes, nessas disputas políticas. E dentro disso, a Pastoral da Cidadania, da Diocese de Campos, já promoveu um primeiro encontro entre prefeitáveis, foi, acho que, se não me engano, 25 de novembro, quando recebeu lá alguns desses prefeitáveis, né, e o bispo já adiantou para a gente que pretende fazer, né, aí outros encontros nesse sentido. Eu queria que ele falasse um pouco da importância disso, mas principalmente no momento que a gente sabe que Campos, a gente tem presenciado situações bastante lamentáveis na política, de ataques pessoais, muitas vezes de ameaça, testes, né, como a gente tem visto essa situação, e esse acirramento acho que ficou bem evidente com a questão da lei orçamentária anual recentemente, né, que precisou inclusive de uma intermediação por parte do Ministério Público para tentar uma solução, já que os próprios governantes, né, os políticos, tanto o chefe do executivo quanto o chefe do legislativo, não conseguiam chegar a um acordo, né? Então foi necessária essa intermediação do Ministério Público. Foi um momento de muita tensão, complicado, porque você colocava em xeque e risco, na verdade, o atendimento de trabalhos importantes, como a gente citou aqui, recebendo, né, Cláudio, naquela ocasião, as 13 OSCs, que são as organizações que cuidam aí, diretamente de crianças e adolescentes, algumas delas, inclusive, crianças e adolescentes com deficiência, e a gente viu a importância dessas instituições e a preocupação delas, né? A gente falou naquele momento, por mais que tivesse sido um momento bastante complicado, de tensão, serviu também para que a gente conhecesse um pouco mais do trabalho daquelas 13 OSCs e pudesse mostrar esse trabalho aqui, né? E aí a gente pode citar, por exemplo, a obra do Salvador, que a gente, né, falou aqui, recebeu aqui o representante de lá, né? E todas as outras, né? Mas eu queria que você falasse sobre isso. Como é importante essa condução no momento, e o papel, a responsabilidade também que a igreja tem que ter, né, num momento como esse de disputas eleitorais, para que não haja essa polarização que muitas vezes a gente vê e, infelizmente, é incentivado também por algumas igrejas, religiões, né? Infelizmente, também muitas vezes acaba incentivando essa polarização. Como manter essa isenção? Como manter esse diálogo? É isso que vocês têm propostos, têm colocado como proposta dentro desse trabalho da Pastoral da Cidadania? Sim. Inclusive, as eleições municipais são realmente um cenário muito favorável para construir de baixo para cima uma sociedade orgânica, democrática e participativa. Temos que também pensar no sonho de cidade, ou que tipo de cidade nós queremos. A gente vê realmente ainda nos vereadores, ou às vezes até nos prefeitos, uma carência de um programa assim de conhecer a cidade e o que é o futuro, porque nós não só votamos para hoje, o que o Papa insiste também aqui, a justiça intergeracional, preparar o futuro.
da cidade. E preparar o futuro da cidade é ter uma política sobre água, ter uma política sobre abastecimento, ter uma política sobre educação integral, ter uma política sobre segurança, que não é colocar simplesmente policiais. Segurança tem várias nuances, inclusive a segurança preventiva, que é a mais importante. Enfim, tudo aquilo que faz a cidade. Eu não vejo assim uma preocupação em refletir esses pontos, não é? Quando às vezes vemos um vereador que coloca fulaninho da ambulância. Bom, isso não é um programa. E segundo, é um engodo, porque a ambulância é um direito meu, não é dele. Não é ele o provedor das ambulâncias. Então temos que desmistificar isso também. Uhum. Não é? E outro aspecto é construir espaços de controle cidadão, controle social. Porque não é só escolher um candidato, mas também aprender a fiscalizar esse candidato, a acompanhar esse candidato. Eu venho de uma cidade, Porto Alegre, que tinha um orçamento participativo e funcionava. E eu ia lá. Tinha uma ronda que era temas gerais e temas específicos. E a gente votava quanto tinha uma parte do orçamento. Aqui vocês estão votando a lei orçamentária, mas nós votávamos a lei orçamentária também, o que era necessário para aplicar nos nossos bairros. E também as temáticas. Não quero dizer que tenhamos que trazer isso, mas sim que conselhos municipais devem funcionar. Não é? Os conselhos paritários não é tudo do governo, senão não seriam paritários. Então, essa boa política, ou política melhor, é que diz o Papa, não é? Uma política que seja feita com o cidadão também, com controle cidadão. Porque esse tipo de polarização acontece quando o cidadão fica recuado, não intervém. Nós não somos massa de manobra. Não somos só elementos votantes, somos contribuintes, somos cidadãos que devemos saber onde se aplica o dinheiro da prefeitura. Aliás, há formas justamente da legislação que, por exemplo, obrigam a colocar o lançamento dos gastos, a planilha de gastos de todos os dias. Então devemos aprender a acompanhar, por exemplo, as sessões da Câmara. Os candidatos, os vereadores que participam, que vão, e que tipo de projetos votam. Você vota. Isso vai tornando, me parece importante, uma democracia não apenas representativa ou indicativa, mas participativa. Porque, no fundo, também teremos vereadores e prefeitos na medida que o cidadão exerça mais sua cidadania e exija mais. Porque aquele cidadão que faz um pacto de mediocridade e votar apenas aquele candidato que lhe dê alguma coisa, é um mendigo, não é um cidadão. Então a igreja não só participa formando ou abrindo espaço para conhecer os candidatos, mas a pastoral da cidadania trata de formar bem o cidadão. Ele aprenda a cobrar, a acompanhar, a exigir. Ele tem todo o direito, porque o voto não tem preço, tem compromisso e consequências. Então é isso que nós devemos ensinar ou viver
porque a gente ensina vivendo, na verdade. Então, conhecer a trajetória desses candidatos é muito importante, conhecer como vivem esses candidatos, porque como é que eu vou, por exemplo, cenário, um dos candidatos se apresenta com uma série de guarda-costas, 6 guarda-costas, com como é que se chama, cadê? Pulseira de ouro. Não, isso já, só o visual, não é sério essa pessoa. Ele tem medo de quê? Então, a gente tem que ver de onde procede, não é? Isso porque as diferenças, muitas vezes, das atividades lícitas, das contravenções e dos delitos estão, às vezes, somem, não é? Então, saber a procedência de um candidato, se o candidato está ligado ao crime, mas ele faz o bem para a comunidade. Como faz o bem para a comunidade? Que reflexão é essa? Então, se nós não desconstruirmos essa mentalidade, nunca vamos sair. Ao contrário, vai piorar. Não podemos fazer pacto de mediocridade. Temos que elevar a política, o nível da política. Vamos ter a cidade que queremos se nós também acompanhamos, trabalhamos e vamos lá. Façamos um observatório sobre a violência da cidade, sobre a corrupção, sobre isso, sobre aquilo, tendo estatísticas. Acompanhemos as sessões. Não é verdade? É tudo isso que enriquece o debate. Nós não podemos ser como o marido traído, que somos os últimos a saber das coisas. Que foi o que aconteceu com a questão da lei orçamentária anual, foi muito isso, porque foi o que aconteceu, o que revelou? Revelou que a população simplesmente não participa do orçamento. Não. E se não participa do orçamento, não conhece. E se não conhece, como é que vai cobrar? E aí, toda a discussão circulou em cima, né, da proposta que com certeza agora vai ser revista. Não vai mais não deve ir mais do mesmo jeito que não vai. Né? Porque o que a gente ouviu é que que aquele escopo que é levado para a Câmara é o mesmo há anos. Sim, sim, sim. Só muda um valor ou outro que é colocado em determinado lugar, mas, ou seja, tipo Ctrl-C, Ctrl-V, né? Nunca houve uma discussão maior em relação à questão do orçamento. Agora que as pessoas passaram a ouvir a LOA por causa né? Eu acho que se tem uma coisa que dá para se tirar de toda essa polêmica que aconteceu, foi isso, que despertou para a população, né, que existe um orçamento que ela pode participar desse orçamento de forma mais tá mais presente nessas discussões. E eu acho que isso é o que precisa ser colocado a partir de agora, porque realmente a situação chegou ao ponto que chegou, e é a questão da disputa política, eu não vou entrar nesse mérito, mas assim, que realmente existiam problemas, vamos dizer assim, não técnicos, mas vamos dizer políticos, existia de uma certa forma, porque se você não prioriza determinada coisa, que você, por exemplo, se você não prioriza determinado setor naquele orçamento, mas depois pode colocar recurso, mas não seria mais interessante que essa já saísse, né, com esse planejamento, com a participação da população? Porque a gente não tem orçamento participativo. Não tem. Né? E deveria ter. E deveria ser. Porque são formas, por exemplo, que aprendemos de países que têm uma democracia mais consistente, que é justamente efetivar esse controle, essa transparência. Porque a polis, nós devemos aprender dos gregos. Poder de fala, poder conhecer o que acontece e decidir também. O poder de decisão está nas mãos do povo sempre.
Nós transferimos isso, claro, aos nossos representantes, mas os representantes são nossos servidores, não nossos donos. Não vivemos sobre o império. Terminou isso. Nós não somos súditos, somos cidadãos. Dentro dessa já aconteceu o primeiro encontro, né, realizado pela Pastoral. 25 de novembro. Sim, isso. Você colocou. Né? A proposta com esses encontros é justamente de melhorar na verdade não é um debate, né? É uma exposição de ideias, não é isso? Sim, nós apresentamos o que entendemos por a política melhor, os princípios da política, não é? Não só à luz da doutrina da Igreja, mas do direito natural e da Constituição do país, que é a Constituição cidadã. E aí, claro, deixamos eles se apresentarem, e é um bom momento, porque eles têm que condensar e deixar de falar de qualquer coisa, mas centrar no programa a que vieram, qual é a proposta. E porque um candidato que não tem a proposta não merece ser votado. Não é? E então, claro, e também é interessante a capacidade do realismo das propostas, porque aí também nós temos que ter essa consciência. Discernimento mesmo, né? Discernimento. Se uma pessoa está nos prometendo que vai fazer um palácio e não tem dinheiro nem para um puxadinho, está nos enganando. Está nos enganando. É porque ele é que vai tirar isso. Então, ele tem que apresentar não só o que quer fazer, mas como vai fazer e em que medida vai também abrir espaço para a nossa participação. Não é? Porque bom governo não é o que faz tudo, mas o que encaminha para que seja feito e deixa o que nós chamamos o princípio da subsidiariedade. Não faça à autoridade aquilo que o povo pode fazer por si mesmo. Não eu considero que o líder bom não é o líder forte, mas aquele que fortalece o povo, aquele que encoraja o povo, aquele que, digamos, motiva a participação do povo. Porque senão vamos ficar sempre na galeria aplaudindo. Não é a nossa participação. Isso não é uma cidade. Isso é o pão e circo dos romanos, que foi uma decadência, né? O público ficou tão insensível que achava que era correto que os gladiadores se matassem. E quanto mais sangue, melhor. Essa foi a degeneração de um povo. Nós não queremos isso. Queremos um povo sensível, um povo fraterno, um povo consciente, um povo lúcido. Hoje essa coisa de Rodrigo, por exemplo, é de São Andabá. São Andabá é extremamente politizada. É esclarecida. Não sei esclarecida. Mas ela está crescendo, sim. Isso sim, mas é esse ponto que eu queria trazer para o debate aqui, para ouvir o senhor, e até para que as pessoas também entendessem, porque quando eu vou conversar com alguém assim, sobre política, e você fala na fila do pão, lá na fila do supermercado, você fala, a pessoa, não, o Rodrigo mesmo ouviu muito, não aguento mais falar desse negócio de LOA, não aguento ouvir mais falar desse negócio de LOA. Mas como assim você não aguenta ouvir? Se é isso que vai determinar o ano da nossa cidade, é essa lei que vai determinar para onde que vai cada centavo dessa prefeitura. Então, assim, eu acho ainda muito, apesar de Campos, por exemplo, também de ser um celeiro de políticos para o Brasil, né? A gente tem aqui história nossa com a política brasileira é muito rica, muito grande, mas a população me parece que não tem ainda o devido envolvimento ou a devida informação, conhecimento e necessidade de debater e de conversar
sobre o voto em si. Sim. Isso está muito distante ainda. A igreja pode fazer, é possível fazer alguma coisa? Eu me lembro, claro, um texto um pouquinho pode ser superado, mas foi feito justamente diante do nazismo, texto de Bertolt Brecht sobre o analfabeto político. Analfabeto político é aquele que diz: eu não quero falar de política, e se estufa na sua ignorância. E ele ignora que o preço do pão, o preço do alimento é política. Ignora, por exemplo, que se o filho viciado, que não tem sociedades terapêuticas ou comunidades terapêuticas, é política. Ignora que se a sua filha está prostituída, é política. Uhum. E só podemos transformar isso, não só escolhendo, mas mudando, sendo cidadãos, sendo corresponsáveis pela nossa cidade. Porque a política não se esgota no voto, a política se exerce diariamente na família, nos clubes, nas associações, no voluntariado. E por isso a amizade social é isto: tornar a sociedade mais capilar, mais autônoma. Porque aquele que fica alheio, depois não tem direito a dizer nada. Ué, se você decidiu não participar, o que você quer depois? Que o político faça tudo por você? Não, não vai, porque ele não vai se sentir instigado, controlado. Então é importante que... É uma frase que eu não gosto muito, mas a sociedade tem o governo que merece. Sim. É uma consequência da nossa inação, da nossa omissão, que termina no pior: o pacto da venda, o pacto da mediocridade. Nunca vamos sair disso se continuarmos a pensar assim. E nos preocupamos porque houve, em todo o mundo, não só aqui no Brasil, um recuo da cidadania, um recuo da democracia, um recuo de práticas democráticas. Nós temos que voltar, a começar pela amizade social, a construir de baixo para cima, porque uma sociedade que não se constrói de baixo para cima não é natural, não é boa, não é justa, né? Não é justa, não é justa. Tem se me permite, Rodrigo, tem uma pesquisa feita pelo Instituto Iguape, em Campos, Sim. No dia 10 de julho de 2023, do ano passado, com 1.001 entrevistados, usando ali os dados do IBGE, que são base, pelo menos ideal, correta, para, né, que mede aí a nossa população e essa coisa toda, faixa etária, salarial e tudo mais. E ela diz aqui: eleição 2024, pesquisa Iguape. A pergunta foi: o senhor ou a senhora aprova ou reprova a Câmara de Vereadores de Campos? Reprovam 38,6%. Aprovam 35,5%. Há uma divisão aí, com um ganho para reprovação da atual Câmara de Campos. Agora, a minha pergunta é em cima desse número aqui. Não sabe ou não respondeu, 26%. Muito alto. Que é aonde traz justamente essa coisa que eu falei aqui, comentei aqui, que é o distanciamento do acompanhamento não é da eleição, mas do dia a dia da nossa política. Que o senhor falou vários exemplos, e fortes e importantes, que é para a qualidade de vida da nossa família e tudo, mas de um tudo, como, por exemplo, o emprego dos nossos filhos, o nosso emprego. As futuras gerações, o que será o futuro. Está tudo relacionado à política. Porque e 26%. É pensar que, eu não me interesso, mas esse não interesse seu vai, como um boomerang, voltar. E você vai sofrer as consequências dessa omissão. Vai sofrer.
Porque quem não se programa é programado. Quem não participa vai sofrer daqueles que participam. E assim, quanto mais solitário fica o político, mais possível que ele se torne corrupto. Porque não há controle. A maior forma de controle é a participação popular. A cidadania consciente. Porque a gente pode inventar 1 milhão de leis. E já temos muitas. Mas se não há uma cidadania consciente, lúcida e participativa, continuará a haver corrupção. Pra gente fechar, mas... Podemos. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do nível que a gente tem hoje na política de campos. Por conta, até, na verdade, assim, né, com essa questão da lei orçamentária, depois teve uma reunião lá entre o prefeito e os 25 vereadores, né? E o discurso pós isso era um discurso de mais respeito aos poderes, de um diálogo melhor entre os vereadores da base e da oposição para tentar evitar ruídos e às vezes da corda esticar muito. E aí logo depois veio o recesso, mas a gente está vendo agora que a Câmara já vai retornar, né? Na verdade retorna hoje os trabalhos, mas sessão mesmo só vai acontecer na semana que vem, e quando também acontece a primeira audiência pública, que vai ser no dia 22, às 5 horas da tarde, sobre transporte público, que foi dentro daquele acordo da lei orçamentária anual, que alguns assuntos deveriam ser discutidos mais amplamente, e isso vai acontecer, né, agora. Mas a gente já tem visto alguns episódios que mostram que a situação, e o próprio Silvinho Martins, que é um vereador da situação, falou que acha pouco provável em um ano eleitoral que os ânimos, né? Ele falou que é carro, motor a óleo, né? Temperatura alta sempre. Temperatura alta sempre. Foi o que ele falou, né? A gente tem, e acho que a gente tem visto também uma situação que começou também, eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente está falando, que agora o vereador que às vezes usa a rede social para poder... Às vezes não é nem para trazer a solução de problema nenhum. Né? Às vezes, vou dar um exemplo. Sim. Claro. Os vereadores foram lá pedir alguns documentos na Secretaria de Educação. Eles, antes de chegar à Secretaria, já estavam fazendo um vídeo deles mostrando que eles estavam indo para a Secretaria de Educação, entrando na Secretaria de Educação, saindo da Secretaria de Educação. Como que o senhor vê a utilização também desse artifício, muitas vezes, para criar uma imagem, né? Ou seja, trazer uma comoção popular em cima de uma coisa que às vezes não vai trazer resultados como deveria. Como que o senhor vê isso? Bom, aí está o glamour, o charme e a propaganda, a autopropaganda. O político, digo, não estou assinando para esses casos, mas o político é um servidor. E como servidor não deve se engrandecer. Eu me lembro de uma passagem de Lucas: somos servos inúteis, só fazemos o que devemos fazer. E quanto menos estardalhaço façamos, melhor. Porque, na verdade, estamos cumprindo o mandato e devemos fazê-lo com serenidade, não criando contradições ou ampliando justamente aquilo que não vai ser eficiente ou eficaz para os processos de solução. Porque senão, eu me lembro daqueles que são como os abutres, não faço nenhuma referência, mas aqueles que rezam tanto pior, tanto melhor. Críticas irresponsáveis, oposição destrutiva. Isso se esquece do bem comum, se esquecem do povo, se esquecem justamente do processo de buscar consenso, não buscar o dissenso. Então, o político está para conjugar, para reunir, não para separar. Parece que é um tipo de política mafiosa, não é?
vocês precisam da nossa proteção. Porque senão a cidade vem abaixo, sem nós. Não, não é assim. Um político inteligente, um político competente, um político responsável vai trabalhar a coisa pública como coisa que não é dele, mas é dos outros e deve ser administrada com prudência. E aí, em meio a esse olho de furacão, a gente vê muitas vezes, né, discursos muito agressivos, né? E já prevendo que há esse acirramento natural de um pleito eleitoral, né, vocês, através da Diocese, através da Pastoral da Cidadania, têm proposto esses debates, né? No primeiro, acho que foram alguns, acho que foi o Vladimir, o Jefferson e o Buchaú, que são três. Os três, exatamente. Né, não, e eles, claro, tiveram uma porque não foi um debate, é bom a gente ressaltar isso, né? Não foi um debate, foi uma apresentação e ao mesmo tempo uma declaração que partiu deles de se comprometerem com o nível do debate, se comprometerem com política limpa, né? Uma política limpa e de propostas, propositiva. Mas não, nosso compromisso não é só oferecer o espaço para nós também procuramos elevar o nível ético e espiritual dos políticos. Porque, lamentavelmente, os partidos não fazem isso, que deveriam fazer, zelar por isso. Acontece que você está num ano num partido, o outro está no outro, e a gente nunca sabe qual é o partido da pessoa também, não é? Então os partidos não funcionam como escolas de ideias, de política, mas funcionam simplesmente como agregações para chegar ao poder, porque são necessárias. Deveriam haver uma reforma partidária, de fortalecer, nesse sentido, a finalidade dos partidos. Não é? Mas também isso nós nos sentimos que devemos colocar à disposição, porque não podemos forçá-los, nem forjá-los, não é nossa tarefa, mas comunicar valores, princípios, porque uma política sem princípios e sem valores é uma política cega. Torna a política um balcão de negócios, a serviço de interesses. Nós vamos resolver os interesses. Não, isso não é a função da política. A política é a arte e a ciência do bem comum, do bem de todos. Mas para servir ao bem de todos, temos que saber o que é o bem e o que é o mal. Os valores que permitam, como você colocou, um discernimento. Quantos políticos são capazes de fazer um discernimento? Quando às vezes a escrita ou a fala é bastante, que é o mínimo. Exige pouco, né? Exige pouco. E aí tem já a previsão de outros encontros? Vai ser só aqui em Campos ou diz que há a possibilidade de ser todas as cidades, porque nós temos 17 municípios. Um encontro para os prefeitáveis, que já fizemos, talvez outro agora, porque que em novembro ainda não estavam definidas. Até agora também não estão. Não, então não. Então, quando estejam definidos, vai haver outro. Ou um segundo encontro. E com os vereadores, especialmente com aqueles vereadores que se identificam com a fé ou com valores cristãos, ou com a doutrina da igreja, que não é só nossa, a doutrina cristã. Mas com os vereadores que já estão aí, não com os com outros que também que queiram ser candidatos. Exatamente, aberto para isso. Nós não limitamos a participação, apresentá-los e ao mesmo tempo apresentar e deixá-los falar, não é? Qual é a proposta que tem? Porque volto a insistir, quando um candidato não tem proposta, mas tem um chavão, dizer, isso não vai muito longe, né? E ele é cooptado e se torna um político que Maria vai com as outras.
Na verdade, acaba sendo criado, como o senhor falou, um clima de desprestígio da democracia. Né? Exatamente. E aí, quando você propõe encontros como esse, né, é reforçar isso, né? Porque é incrível como tem gente que consegue se eleger e ser contra a democracia. Olha que Não, eu me elejo pela urna eletrônica, mas eu sou contra a urna eletrônica. Sim. Tem umas coisas complicadas aí para explicar. Eu estou a favor da Constituição, mas não toda a Constituição. Aquilo acredito que, por isso, às vezes, era muito bom dizer, não existem homens guias, existem valores e ideias guias. Você quer ver uma outra coisa? Campos, terra de Bento Pereira. Sim. Aqui no nosso brasão da bandeira, se eu não vou lembrar aqui exatamente como está escrito, mas aqui até as mulheres por seus direitos lutam. Aqui, exatamente. Se não for, me perdoe, é bem parecido com isso. Como que nós não temos uma mulher na Câmara de Vereadores com 25 vereadores? Aí, outra coisa, outro dado também, que eu fiquei... Um partido que se chama das mulheres não tem mulheres. Não, o Partido da Mulher... Muito bom, muito bom. É presidido por um homem, né? É absurdo. É como dizer, Partido dos Animais. Bom, já muitos. Mas eu diria ainda aquela frase do hino rio-grandense, dizia: povo que não tem virtude é um povo escravo. Um político que não tem virtude não é político. É dizer, temos que exigir virtudes do político, porque senão seremos enganados, passados para trás, porque é uma pessoa que almeja o interesse próprio. Fazer debate. Se vai fazer um debate, vai acompanhar um debate. Boa parte do tempo dos debates, e aí não é só exclusivo de Campos, mas como estamos falando de Campos, não são apresentações de ideias, são acusações. Sim. E no caso de Campos, vai acusação vai até a 8ª geração. Sim. Não porque seu pai, porque sua mãe, porque seu tio, porque... Isso enriquece. E não rende nada. Se esgota, não é? Se esgota porque, na verdade, nós não falamos, eu quero a cidade assim, ponto. Essa é a razão do debate. Temos que ser mais concretos, como diz o Papa Francisco. E, os que estão. Podemos melhorar os que estão também. Essa é a ideia, mas, sem dúvida, nós temos que fazer a nossa parte. Não basta acusar os políticos. Exatamente. Temos que ser melhores cidadãos. Isso, claro que você vai voltar aqui em outras oportunidades para a gente falar dos próximos encontros, que é assim que forem definidos aí os candidatos e os encontros, a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas nessa volta agora aí da Câmara, se pudesse deixar uma mensagem tipo de paz mesmo, o que o senhor poderia falar? Porque vai ser um ano realmente de tensão pelo que está sendo colocado, tanto por um lado quanto pelo outro, por mais que haja a promessa vamos dizer assim, de uma amenização em relação ao que foi esses últimos meses, né? Mas assim, a gente sabe que vai ser ainda. O que o senhor diria para esses políticos que lá estão? Eu diria que nunca se esqueçam que estão a serviço de uma democracia. E quando dão um testemunho negativo, a democracia está se desgastando, está se tornando, o que dizia Aristóteles, demagogia. E isso leva a aventureiros e traz sempre
modelos autoritários que vão tirar as nossas liberdades, os nossos direitos. Então, que eles são representantes do povo. Não se esqueçam disso também, da democracia, do povo, porque eles não estão a serviço deles. Eles estão a serviço do bem comum. E estão lá porque nós quisemos que estivessem lá. Eles têm uma responsabilidade para conosco. E eu diria que honrem essa vocação, que mostrem que são vocacionados, que mostrem a que vieram e que sempre sejam generosos para com os outros, com os oponentes. Porque quem acredita que encarna totalmente a verdade e só vê mal nos outros, é uma pessoa candidata a ditador. Porque justamente a democracia cresce com um debate de ideias, um debate claro, um debate lúcido. E quando a gente escuta bem o oponente, está mostrando que é um homem sábio. Quando nega a palavra, nega, digamos, que o outro possa ter razão, nega a contribuição do outro, é uma pessoa que não dialoga, monologa. E é candidato, lamentavelmente, a uma liderança negativa. Não pode ser votado. Queremos políticos de diálogo. Queremos políticos que façam consenso em torno a valores, em torno a princípios, em torno ao bem comum de toda a cidade. Certo. Bispo, vamos reforçar então a campanha da fraternidade. Quem quiser saber um pouco mais, acompanhar, pode falar para a gente um pouco mais do tema. Nós vamos fazer em cada diocese um encontro. E depois cada paróquia vai trabalhar, inclusive, o texto base. O texto base é bastante simples, não tem muita... Esse texto base é acessado, quem quiser pode ter acesso? Sim, na livraria diocesana está disponível. Uhum. E nas paróquias também. Uhum. Pode comprar, é baratinho. Porque nós queremos que seja acessível. Uhum. Está escrito numa linguagem bem também acessível. Inclusive o cartaz, que é a capa, mostra o espírito da campanha da fraternidade. São 10 personagens, com o cachorrinho 11, de diferentes lugares sociais. Mostra aí, Rodrigo, por favor. Isso vai falando. Está o Papa também, com a cruz de Dom Helder Câmara e com a bengala mostrando a sua fragilidade por um lado, mas a sua temperança, seu estar assim de prontidão e de todas as cores, de todas as raças, de todas as idades. E 2 janelas, uma janela aberta para o mundo rural, comunidades rurais, e outra janela para o mundo da cidade. E na mesa, a nossa dieta mediterrânea, azeite e vinho. E aqui atrás... E o cachorrinho muito simpático. E aqui atrás tem um QR Code. Ela tá aí. E é caramelo, não é? Cadê? Caramelo aí, ó. Tem todas. Tem o QR Code aqui também, né? Exatamente. Para todo o material. Acessar todo esse material. E também, né, quem quiser pode acessar o site das edições da CNBB, que é o www.ediçõescnbb.com.br. É o site também para quem quiser saber mais sobre... O próprio site da CNBB também tem mais informações sobre a campanha da fraternidade. Não na casa móvel, não. Muito bom. Bom, eu estou olhando aqui, só sobre a questão de mulher, nós falamos aqui desde a terra de Benta Pereira, essa coisa, ao eleitorado feminino. Em Campos, 370 mil eleitores. Arredondando assim, né? Masculino, 171.581. Puxa vida! Feminino, 198.576. Ou seja, até a eleição deve passar de 200 mil eleitoras. Ou 53,58% da população votante de Campos é feminina. E não
não temos uma. Vai explicar. Mandar um abraço para a Silvana Venâncio, que está sempre participando com a gente. Né? Ela fez uma pergunta, você já falou aqui, mas reforçar, falou, Dom Roberto, a sua bênção, e defina o que é amizade social e quão é importante para toda a sociedade. Você já falou, mas para finalizar... A amizade social é o amor social. O que também podemos dizer caridade política. A caridade tem duas manifestações. A caridade é lícita quando está voltada a pessoas ou a povos. A caridade imperativa quando trata, como Santo Agostinho, de criar estruturas que possam transformar a realidade. Por exemplo, é bom visitar um doente. Essa caridade é lícita. Mas outra é a caridade imperativa, criar um hospital, criar uma unidade básica de saúde, uma UBS. As duas formas de caridade. A amizade social, então, é tudo aquilo que nos permite, pela caridade, fortalecer os vínculos que existem entre as pessoas e amá-las, criando uma fraternidade. A cidade fica mais forte, porque qual é a força de uma cidade? É o amor social. Uma cidade que não é fraterna, na qual cada um viva encaçulado na sua casa, que ninguém tenha olhos para os problemas da cidade, é uma cidade que vai fracassar e vai ser destruída. Porque o que mantém viva uma cidade é a união da amizade social. Também a gente tinha outros comentários lá, do Flávio Tavares. Dom Roberto, é bom o senhor estar aqui, poderia falar sobre a Fratelli Tutti, é isso? E a Quaresma como oportunidade dessa amizade em lato sensu? Sim, a Quaresma realmente é um momento que nós refazemos o caminho que nos leva a Deus e ao irmão. E é um caminho justamente de um comprometimento cada vez maior com esse irmão. E com esse irmão construirmos juntos a cidade. Porque estamos justamente, a amizade social sempre, dizia Aristóteles, deve ser pensada em relação a uma cidade. Claro, podemos falar do mundo inteiro, mas, como dizia Tolstói, Leon Tolstói, pinta uma aldeia e serás universal. É aqui que a gente vive a amizade social, na sua cidade, no seu bairro. Não é? Concreta, porque o amor sempre é concreto, não é uma coisa abstrata. A gente pode amar a humanidade assim, mas temos que amar as pessoas humanas que a gente vê todos os dias, a começar pela família também. A Graça Joia Mota também, Graça fala assim, Dom Roberto, peço sua bênção e gostaria de saber qual a sua opinião sobre o trabalho realizado pelo padre Júlio Lancelotti. A minha opinião é que ele é o vigário episcopal justamente da social de São Paulo, e tem um trabalho esplêndido que ninguém faz. Ele, com mais de quase 80 anos, ele tem um desapego a qualquer cargo assim honorífico, tem uma doação plena para os moradores de rua, que ele os trata como irmãos e irmãs. Ele é como a irmã Dulce também é um exemplo. Claro que o estilo dele é diferente, porque também a população que atende é gente que não tem muita expectativa de vida, é gente que carece de tudo, e, no entanto, ele está aí batalhando. Quem o critica deveria fazer pelo menos 1%. No mínimo. É dizer, porque é muito fácil, não é? Mas ponha-se no lugar, vá conhecer a obra dele, não é? Eu o admiro, tenho falado com ele, o apoio, como aliás o Papa o apoia. O Papa já 3 vezes falou. Sim. Tem vários comentários aqui também, Rodrigo,
no Face. Inclusive está aqui, ó, começando aqui com Dona Sebastiana, ganhou de Maurício de novo. A Luísa que está pegando no pé de Maurício aí, ó. Patrício Borges está falando feliz ano novo, porque a gente falou do carnaval, né? Enfim, Wanda Terezinha está dizendo aqui: ouvir Dom Roberto é sempre um aprendizado de solidariedade e amor. Opa, muito obrigado. Wanda, doutora Wanda. Sim, eu conheço ela. Ah, então. Sim, uma simpatia. Uma simpatia. Rita Santos, Jesus esteja conosco. Edivar Júnior está aqui, ó, subsecretário de Turismo de Campos. Dom Roberto, muito obrigado por essa aula. Edivar. Ele é um grande amigo. É um grande amigo. Edmundo, as janelas para o campo, Edmundo Siqueira. Tá falando, acho, da... do cartaz. Exato, do texto base aí da campanha da fraternidade desse ano. As comunidades camponesas. Né? Ó, ele diz aqui, ó. Rurais. As janelas para o campo e para a cidade da campanha da fraternidade é muito pertinente para Campos. O modelo de urbanização higienista daqui gerou problemas estruturais vistos até hoje, diz o Edmundo Siqueira. É interessante, muito bom. Bem, Edmundo é servidor público, é colaborador nosso aqui também Sim, eu sei. Da Folha. Da Folha. Parceiro nosso aqui do programa também. Chegamos ao fim. Vamos fechar então. Agradecer ao bispo mais uma vez. O senhor já começou a quaresma do senhor com a penitência. Vindo aqui hoje de manhã. É uma penitência. É uma penitência. Mas para nós. Subir a escada. Entendeu? Essa escada Mas para nós, uma satisfação, uma alegria, sempre renovada, poder receber o senhor aqui. Que tenhamos aí, né, muito êxito e, sobretudo, possamos, como disse o Papa Francisco, colher bons frutos dessa campanha da fraternidade. Sim, mesmo porque não afeta só os católicos, nem sequer só os cristãos, mas todos estamos no mesmo barco, todos estamos na mesma cidade. E uma cidade que seja mais fraterna e mais amiga, a gente tem mais vontade de viver nela. E é feliz nela, porque a gente é feliz na cidade. Quero mandar um abraço aqui, aproveitar a presença do senhor, para nosso querido Nelinho. O senhor disse que ele agora é... Ele é o coordenador do Ministério de Cura e Libertação em todo o estado. Ele realmente é um homem muito sensível, uma pessoa muito orante e faz muito bem a todos os grupos por onde ele passa. Ele realmente é um homem muito iluminado. Muito iluminado. Nelinha... Ele podia trabalhar na Enel, na Campos Luz, é muito iluminado. É impossível você ficar triste perto de Dom Roberto. É impossível. Que bom que o senhor veio trazendo essa alegria, essa luz e essa paz pra gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Deus os abençoe, viu? A bênção. Amém. Obrigado. Rodrigo, muita luz para você também. Muita luz. Vamos. E acabou o carnaval, tá? Acabou, né, bicho? Ainda não, ainda tem o restinho do fim de semana. Olha só. Muito obrigado por hoje. É só uma pausa, então. Quinta e sexta. Sábado trabalho também. E aí domingo esquece. Domingo tem encontro de trio, lá em Gruçaí. Bom. Então tá justificado. Tá bom. Valeu, Rodrigo. Abraço, obrigado gente, por hoje mais. também. Valeu, né? E a gente volta amanhã às 7. Isso. No oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Continue ligado, continue na Folha FM. Credibilidade. Mais de 2.000 empresas credenciadas para benefício dos associados. Sorteio